Deus, peço, amados, os que podem, os que a saúde permitem, que se coloquem em pé, para podermos então prestar atenção à leitura. Então faço a leitura no começo do versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Enviou, pois, a chamá-lo e o fez entrar, o qual era ruivo, de semblante formoso e de belo aspecto. Então o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque este é. E Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Levantando-se então Samuel e voltou para Ramá. 14. E o Espírito do Senhor se afastou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. E os criados de Saul então lhe disseram: eis que um espírito mau da parte de Deus agora te atormenta. Diga, pois, o nosso Senhor a seus servos que estão diante de ti, que procurem alguém que saiba tocar harpa, para que, quando vier sobre ti o espírito mau da parte de Deus, ele a toque com a sua mão e terás alívio. Leio o versículo 17. E Saul respondeu aos seus criados: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então um dos criados respondeu, dizendo: eis que eu tenho visto um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar, é valente, é vigoroso, homem de guerra, prudente em suas palavras, formoso de aspecto, e o Senhor é com ele. Leio então o último versículo 23. E quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tangia com a sua mão. E Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Palavra do Senhor. Ok, podemos tomar nossos assentos, os que podem. Ok, estamos aqui nesta tarde reunidos com o objetivo na qual os nossos amados que aí estão todos lindos, pensando então numa forma de poder contribuir com alguns assentos da comunidade aqui onde nós nos encontramos. Então, é uma razão que nos reuniu neste lugar. Percebe que o objetivo, queremos ouvir as vozes lindas, as melodias aqui do povo que aqui se encontra, mas como filhos de Deus, não podíamos nos reunir sem, portanto, podemos também falar da palavra de Deus, que é aquilo que guia a nossa vida. E os versículos que nós acabamos de ler, é uma história que fala a respeito de Davi, aleluia. Naquilo que nós temos conhecimento daquele que já leu isso na Bíblia, houve um momento em que no povo de Israel estava a reinar então o Saul. Depois do reinado de Saul, uma vez que ele não havia obedecido aquilo que era a vontade de Deus, então Deus lhe destituiu do reinado, então em seu lugar tomou a Davi. E para que pudesse não tomar Davi, houve um procedimento na qual, no momento, o sacerdote Samuel, ele foi amando de Deus até a Belém, na casa do Jessé. Ele tinha que escolher, então, dentre os filhos de Jessé, um deles que poderia, então, ser o rei de Israel. E ela diz que quando lá chegou, eu não vou falar de toda a história, mas vou pulando algumas etapas. Quando lá chegou, então, pela orientação de Deus, o Jessé fez passar todos os filhos, começando de Eliabe, Abinadab, Samá, entre outros. No meio de todos esses, Deus disse que não havia ninguém que ele tinha escolhidos. Por fim, teve que chamar o mais pequenino, que é o Davi, que se encontrava a cuidar das ovelhas do pai. Quando este veio, quando o Samuel viu, logo Deus disse: é este que eu então escolhi para rei de Israel. E segundo os comentários, dizem que tinha mais ou menos por aí uma idade de 15 anos. E quando então ele foi ungido, como o costume naquela época, quando alguém é escolhido, alguém é separado, ele tinha que ser ungido então com azeite. E assim aconteceu também quando Davi foi colocado nele o azeite. Diz a Bíblia aqui, desde aquele momento o Espírito de Deus apoderou-se de Davi. Então, porque naquele tempo o Espírito Santo não estava de uma forma fixa na pessoa, ele vinha, exercia a sua ação, depois ele saía. Mas ela diz que naquele momento, quando Davi ele foi ungido, logo o Espírito veio, se apoderou dele. E aconteceu que na caminhada, uma vez que o Saul já havia sido destituído como rei, então ela diz que quando o Espírito de Deus já não estava com ele, um espírito mau então começou a lhe atormentar. Então, dentro daquele tormento, os servos de Saul,
quando olhando para ele, vendo o quão o rei deles, aquele que era o seu líder, que sofria, então deram-lhe uma proposta. Não sei o que podemos fazer por ti. Mande-nos que nós possamos chamar alguém que saiba tocar a harpa, de tal modo que quando essa pessoa toca, o rei possa se sentir aliviado. Então, quando assim o rei Saul ouviu a proposta, achou ela interessante. Disse, não, chame para mim um homem que toca bem. Aleluia. Amém. Um homem que faz quê? Um homem que toca bem. Então, é a qualidade, é a determinação que o rei fez. Não tem que ser alguém, um homem que toca bem. Que logo também entender que havia muitos homens também que naquela época tocavam. Que se calhar também talvez tocavam os mesmos instrumentos. Mas ele foi específico. Tinha que ser alguém que tocava bem. E quando assim aconteceu, é o rei que manda, quem manda, manda, quem não manda faz quê? Obedece. Então, os servos tinham que fazer isso. E logo alguém disse, não, de fato, eu conheço alguém. Conheço um jovem, e começou a falar daquilo que são qualidades de Davi. Conheço o jovem, este jovem de bom aspecto, ele é prudente na palavra, há quem na sua linguagem pode encontrar sisudo, mas tem a ver com a prudência, uma pessoa séria na palavra, alguém que Deus é com ele, alguém valente, alguém valoroso, homem de guerra. Disse, eu conheço, podemos chamar então a este homem. E depois de tendo chamado, tal como lemos até no versículo 23, o Davi de fato veio, amando do rei, e lá esteve. E diz ali que cada vez que o Davi tocava, então fazia com que aquele mau espírito no Saul pudesse então sair. Às vezes que ele sentia alívio quando Davi então tocava. E na sequência ainda diz que ele achou graça diante de Saul, que pediu ao seu pai Jessé que deixasse ele ficar mais tempo com ele, porque realmente ele sentia uma paz de espírito enquanto o Davi tocava. Aleluia. Amém. Então, o que é que nós queremos partilhar nesse versículo? Nesse momento, atendendo o tempo e uma breve exortação, eu tenho que me assentar no versículo 18 do capítulo 16 que nós acabamos de ler. Porque nesse versículo